Vou lanchar, tá? Tá bom, meu querido. 1, 2, 3. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, ilustre Cisne. Bom dia, querido pastor Marcelo. Bom dia, meus amados. lindona, lindão de papai do céu. Tenha certeza e tenha convicção, neste dia Deus quer acrescentar o necessário e tirar tudo que atrapalha. Operando o papai do céu, quem vai impedir? Tenha certeza e convicção que Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele está interessado em vos abençoar. Você que está no trabalho, você que está saindo dele, você que está chegando em casa, aonde você estiver, você que está na Ásia, no Oriente Médio, onde você estiver, na Europa, em que país estiver, saiba que Deus é fiel para te abençoar. É ou não é, pastorzão? É isso aí, meu amado. Eu vou pedir o meu amado aqui, Júlio, faz oração, Júlio. Lê a palavra. Então oremos então. Pai querido, Pai amado, lindo Deus, te adoramos, te louvamos, te glorificamos. Quem sou eu, ó Deus, para levantar a cabeça aos céus? Oh, Pai, mas eu tenho essa certeza, essa convicção, que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Acrescenta fé em nossos corações. Acrescenta, ó Deus, visão. Ó Pai, que nós possamos hoje receber, ó Deus, que a tua filha, que o teu filho, que ela possa receber a mente de Cristo. Porque quando estamos sendo guiados pelo teu Espírito Santo, não erramos, não pecamos. Somos perfeitos, ó Deus, quando somos guiados pelo Espírito Santo. Então que este povo que nos ouve hoje possa ser guiado nesta manhã pelo Espírito Santo. Que todos possam ser, ó Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, ó Deus, como diz a tua palavra, e que possa ser de glória em glória. Ah, Pai, cura, salva e liberta, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, bom dia, meus amados. Bom dia, Bispo Fidélis Gomes, né? A qual esse programa aqui é ligado lá, né? A Igreja de Nova Vida. Cito a Rua Padre Januário, 250, em Auma, né? Lá depois darei a notícia dos anúncios, dos anúncios da programação da igreja, na igreja abençoada, com esse programa abençoador, entendeu? A sua esposa, a pastora Jussara, né? E a todos lá, o irmão Álvaro, o pastor Maxi, ali tem uma turma que não é brincadeira não. Maravilhosa, são pessoas de Deus, simples, humildes e que gostam de ganhar almas para Jesus e gostam de ser usados pelo Senhor. Não é? Eu vou pedir meu amado aqui que ele leia a palavra, é similar até à palavra de ontem, só falando de outra forma, né? Mas vamos dar uma continuidade em outro capítulo, outro versículo, né? Que fala a respeito daquilo que nós falamos ontem, tá bom? Mas não será, porque a palavra de Deus, você pode pregar 1 milhão de vezes a mesmo versículo. Ela sempre vem diferente, tá bom? E ela é viva, eficaz e transformadora. E abençoadora, ela cura, salva, liberta e ainda leva para o céu. Olha só que palavra. Leia, por favor, meu amado. Vitória. Olha só o que está escrito aqui nas narrativas sacrossantas, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Ó, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Amém, pastorzão? Amém. Onde está, diz Efésios capítulo 4, do verso 1, nós lemos do 1 ao 13. Tá bom, vou abrir aqui, deixar aberto aqui também na minha Bíblia. E você já pode começar a falar. Olha como é interessante a palavra de Deus, a preciosa palavra de Deus. Tenha certeza, eu costumo repetir para ficar guardado, gravado na tábua do coração. E você ter mais clareza quando meditar e quando avaliar situações. Nós temos na comunicação algo interessante. Na comunicação tem aquilo que eu penso, tem aquilo que eu vou passar e tem aquilo que você vai entender. Tem aquilo que a pessoa pensa, aquilo que ela diz e aquilo que o ouvinte, outrem, vai entender. Então essa é a arte da comunicação. Então eu estou falando algo, você pode não compreender onde eu quero chegar, mas pelo Espírito, como eu sei, eu tenho certeza que nós estamos sendo aqui movidos e guiados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, então que o Espírito continue falando a vossos corações. Olha só o que a Bíblia fala aqui no versículo 1. Ele está falando que ele é preso no Senhor. Ele escrevia cartas algemado. Ele estava preso por cumprir o projeto de Deus, por falar da palavra de Deus. Ele que era o perseguidor começou a ser perseguido. Só que ele era resiliente, ele perseverava. Ele era uma pessoa que tinha uma comunhão, um contato com Deus. Eu não sei por que prova você passa, não sei por que luta você passa, eu não sei, eu só sei que todo o ser humano aqui nessa terra passa por problemas, passa por dificuldade. As pessoas que não conseguem vencer os seus temores, os seus medos, as pessoas que não conseguem vencer os seus dilemas, os seus problemas, os seus conflitos, é porque essas pessoas estão afastadas de Deus. É porque essas pessoas estão mergulhadas na vaidade, ou mergulhadas na mentira, ou mergulhadas na soberba, ou então estão entrando por esse caminho. E a Bíblia nos convida a ir por outro caminho. Deus mandou o seu Filho para nos redirecionar. Nós estávamos caminhando para o abismo e nós fomos agora redirecionados para o céu. E no versículo 2, eu vou passar aqui para o pastorzão agora, no versículo 2 ele está falando com toda a humildade. Ele fala assim, eu fui chamado por Deus, mas eu estou andando com toda a humildade, com toda a mansidão. Deus é humilde, o pastor falou isso aqui ontem. Então, nós devemos também ser humildes também. Como é que Deus é humilde se ele construiu galáxias? Como é que ele é humilde se ele construiu? Eu não estou falando que ele não tenha poder, ele tem poder, mas é humilde. Tanto é humilde que várias vezes eu já vi pessoas falando, olha só, pastorzão, já vi várias vezes pessoas falando, por que Deus não aparece lá em cima e já mata todo mundo, que isso aqui não serve mais para nada? Por que Deus não mata? Porque ele é humilde. E porque ele tem palavra, porque ele tem caráter. É porque ele não é como um homem que fala de manhã e não sustenta a tarde que está falando. Então o apóstolo Paulo foi chamado, foi escolhido e vivia com humildade, com mansidão. Você quer ser chamada, quer ser escolhida? Viva humildemente, seja mansa e tenha certeza e convicção que o maior interessado na tua vitória é o próprio Deus. Eu falei 2 versículos, o pastorzão vai dar sequência em outros versículos aqui também. Bem, versículo 5, né? Versículo... capítulo 4, versículo 1 em diante. Capítulo 4, esse aqui era capítulo 5. Abra a sua escritura e examina, tá bom? Não sai acreditando não, tá bom? Entendeu? Tudo que nós falamos ontem, irmãos, não é? Aqui está falando tudo que nós falamos ontem. Até do teólogo. E eu quero falar aqui no ar que o meu amado aqui não foi contra a teologia, nada. Ele deu um parecer de algo, né? Depois a gente conversou, né? De não contrário à teologia. Ele é um conhecedor da palavra de Deus, né? Ele não pode ser contrário àquilo que ele tem, que ele conhece, né? Então, o que acontece? Ele é humilde. Uma coisa que eu gosto muito no pastor Braulio Júnior é que ele é humilde, ele é uma pessoa humilde, sabe? Entendeu? Você é um bom amigo, um bom companheiro, não é? E Deus tem usado maravilhosamente ele aqui nesse programa e continuará usando. Porque no capítulo 4, versículo 1, nós falamos ontem das coisas de Deus. E uma coisa aqui é que você pode ver aqui no versículo aqui, que é o versículo, ele vai achar aqui para mim, senão eu vou ter que ler tudo, por favor, meu amado. Que porão um para doutores, outro para pastores, evangelistas, e uns para doutores. Os doutores são os teólogos.
Creio, não é assim ou não é? Versículo 11. Versículo 11, Cláudio. Vamos ler aqui, ó. E deu uns como apóstolos, que foi aqueles que andou com ele, chamou como apóstolo naquela época, né? Que caminhava com ele. E outros como profeta, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, né? Aqui diz mestre. Na minha tradução, doutores, né? Doutor, É a mesma mestre, coisa. mestre, você está na escola, você está aprendendo, você fala, "Ei, mestre, mestre." Mas eu acho que mestre, ela vai mais para a palavra, para Deus. Queria que é o mestre. Mas Deus não, pode ser mestre também você, porque Deus é o mestre dos mestres. É verdade. Não é verdade? Estou falando até uma coisa aqui que me veio à mente aqui agora. Então nós falamos ontem sobre a teologia, sobre essas coisas todas. Nós falamos também, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Ele estava preso, e que ele falou mesmo, muitas cartas escreveu ali, algemado. Ele não criou, igual eu falei ontem, ele não criou a igreja, Efésios, Gálatas, Tessalonicense, Romanos, Colossenses, tal, né? Colossenses, Tessalonicenses também tem. Então o que tem. acontece? Mas Paulo criou sim. Se você for estudar na teologia, né, procurar o mestrado, o doutorado, né, eu cheguei até ao mestrado, docência do ensino superior, fiz pós-graduação. Isso aí não estou querendo aparecer, não. Nada disso vai me levar para o céu, não, irmão. Tá entendendo? Isso tudo nada leva para o céu. Você estudar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, versículo por versículo de cabeça, que é difícil, né? De trás para frente, de frente para trás, não leva para o céu também. Se você vai todo dia de noite levar comida para os mendigos, fazer coisa, as obras não servem para a salvação. É um mistério, você está fazendo boas obras. Tem pessoas que se dedicam a vida em outras igrejas, ou até seitas, e igrejas até evangélicas também, em dar comida aos pobres, ir lá dar roupa, achando que aquilo vai levar para o céu. Não leva. Nós não seremos salvos pelas obras. A palavra de Deus não diz isso, que as obras não salvam ninguém. Então, tudo que milionário que aceitasse Jesus, começasse a doar, já tinha o tempo, já estaria no campo, já estaria nos céus. Né? Isso aí foi apregoado muito no ano a qual existiam os reis na Europa, né? Na época medieval, né? Que no concílio de Nicéia foi tratado, e onde enriqueceu uma certa igreja, eu não vou falar o nome, que vendia-se carta de indulgência. Carta de indulgência, irmão, era uma carta que era dada lá pelo sumo lá e tal, e a pessoa já estava no céu, mas aquilo custava um dinheiro, rapaz. Custava um dinheiro, aquela igreja ficou trilionária. Hoje as pessoas estão trilionárias até o dia de hoje. Entendeu? Estão sempre em lugares melhores, estão sempre nas praças, estão sempre nos lugares melhores. Você vê que as igrejas evangélicas, a maioria, 90%, está dentro das comunidades. Num barraquinho, numa casinha de madeira, está lá no meio do mato, no meio dos índios, não estão ostentando nada. Você pode ver que nas igrejas evangélicas não tem castiçal de ouro, não tem cadeira de ouro para a pessoa se sentar, lá o pastor se sentar, e certas igrejas que tem, não vou citar nome de nada, mas estou citando a palavra de Deus e certas coisas. Tem trono de ouro, tudo de ouro, o teto da igreja é todo de ouro, tudo ouro, e as pessoas às vezes falam da igreja evangélica. Olha, irmão, vou dizer o seguinte, certa igreja, essas igrejas a qual eu estou até mencionando assim, porque eu estou falando, generalizando as igrejas. Tem igreja aí, irmão, eu vou dizer para você, o dinheiro das igrejas ditas protestantes, que eu não sou protestante não, eu protesto também contra a mentira, né? Então eu não tinha protestante também, né? Contra as coisas erradas. Essas igrejas, irmão, que tem aí, o dinheiro das igrejas todinha evangélica é um pingo d'água no oceano, comparativamente a certas igrejas. É um pingo d'água no oceano. Está entendendo? Que tem igreja aí que é dona de país. Está entendendo? É dono de país. O chefe de Estado lá é o dono da igreja. É um país que tem na Europa, não vou falar o nome, né? Mas é dono de um país, tem trono de ouro,
tudo de ouro, e ouro, e ouro, e ouro, e ouro, entendeu? E o povo hoje em dia está até incomodando. Porque antigamente essa igreja botava rei e tirava rei. Fazia e botava a culpa nos evangélicos. Na Santa Inquisição, você é difícil encontrar um livro da Santa Inquisição. Porque essa própria igreja compra tudo. Já lá na saída lá do negócio, para a pessoa não aprender. Mas hoje tem internet, é só você botar a Santa Inquisição, instrumentos de tortura. A igreja matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Todo mundo que não queria aceitar era morto. Na época da Segunda Guerra Mundial, foram 6 milhões de judeus, não é? Então, o que acontece? Não estou falando não na igreja não, irmão. Se a carapuça serve, então vista, não é verdade? Então, o que acontece? E hoje há uma evasão muito grande, um êxodo, né? Uma evasão muito grande dessa igreja, tá? Que houve até, está havendo muita preocupação. E quem sai de lá não volta mais não. E de outras igrejas, que conheceram a verdade me libertará. Falei sobre isso outro dia. Pessoa que roubar, se ele voltar de novo para a igreja, volta para a evangélica. Não volta de novo lá. É difícil você ver. E você vê muitas pessoas saindo de certas igrejas e indo para a evangélica. Está entendendo? Se o pastor faz isso, aquilo outro, o problema é dele, ele vai dar conta. Mas quando Deus não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a sua palavra. Se você nem falcatruamente eu falar com o irmão, vamos arrumar uma igreja aí, um pontinho para a gente ganhar um dinheiro aí, para a gente ficar rico. Fica rico também não, irmão, só se Deus permitir. Mas se nós falarmos deste livro preto aqui, ó, hoje em dia tem várias cores, antigamente era só preto, Deus não tem compromisso com o homem. Mas se nós abrirmos esta palavra e falarmos dela, você vai ser salvo, curado, liberto, abençoado e tudo. E depois, meu irmão, eu e você, é bom não ter me conhecido, diz a Bíblia, do que me conhecendo obrar fraudulentamente. Você está entendendo? A gente vai obrar fraudulentamente, nós vamos pagar. Mas aquela igreja vai salvar, vai libertar, vai abençoar, entendeu? Então, é por aí. E aí, meu amado? O pastorzão aqui está falando algo interessante. Qual é o que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você? O que o Espírito Santo quer de você agora? A Bíblia fala que eu sou o quê? Um cristão. Então ele quer fazer de você um novo Cristo na terra. Um novo Cristo. Mas como assim um novo Cristo? É um novo Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que para ele o morrer era viver. E o viver dele era Cristo. Apóstolo Paulo falou que não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Então, o Evangelho, ele transforma, pega uma pessoa caída, uma pessoa que estava afundada na mentira, afundada no vício, afundada na prostituição, afundada na soberba, em vaidades. O Evangelho pega essa pessoa e transforma ela e faz dela um novo Cristo. E quando as pessoas começam a observar lá na terra, lá vai a Bíblia. E começam a implicar. Lá vai o crente, lá vai o cristão. Não, verdadeiramente aquele lá é parecido com Cristo. Verdadeiramente aquele pode pregar a palavra. Verdadeiramente aquele é um cristão. Olha como é que ele mudou. Como foi isso? Como isso aconteceu? Eu não acredito. Se eu não acompanhasse a vida dele, quantas pessoas já falou isso? Já falaram isso? Se eu não acompanhasse a vida dessa fulana, como eu vi ela, como é que ela foi, ela era terrível aquela mulher, e agora está transformada. Aquele homem era terrível, agora foi transformado. Então o Evangelho é o poder de Deus para transformar a pessoa. Você não precisa ficar se lamuriando, falando, ó vida, ó céus, ó azar, por que fulano se deu bem, por que Beltrano se deu bem, por que... Não, Deus vai te propiciar a paz que excede todo entendimento. É claro e é lógico que Deus não vai permitir que você tenha aquilo que você não tem estrutura para ter. Por quê? Você não tem estrutura. Tem gente que fala assim, Deus, ó, Beltrano tem isso e não tem, Beltrano tem aquilo e não tem. Aí ganha um fusquinho e bota atrás do fusca. A inveja é uma droga.
Mas se as pessoas estão invejando o teu Fusca, invejando o carro velho, como é que Deus vai te dar uma Mercedes se você já fica soberbado com o carro velho? Então tem gente que tem uma Mercedes e nem liga para aquele negócio, é um pedaço de ferro. Tem gente que tem um jato, não está nem ligando pro jato. Mas tem gente que fica soberbado com um pote com a Coca-Cola na mão. Tomando Coca-Cola, tá lá, eu tenho a latinha, você não tem. Eu tenho a latinha, eu não tenho. Coca-Cola tá fazendo comercial. Me perdoa. Ó, eu não posso fazer comercial, sabe por quê? Porque é mais de 8 anos que eu não tomo refrigerante. Olha só, há mais de 8 anos que eu não tomo refrigerante nenhum. E olha só, mais de 8 anos. Mais de 8 anos eu não bebo refrigerante nenhum. Então, mas saiu. Então a pessoa fica soberbada com pouca coisa. Tem gente que tem muita coisa e nem liga. Nem liga. Então é porque eu fui uma pessoa liberta, uma pessoa transformada, recuperada. Eu não estou falando. É porque, como diz lá em 1 Coríntios 12:12. Se você pegar 1 Coríntios 12:12, vai falar que nós somos só um corpo. Só um corpo só. Só que um é o ouvido, o outro é o pé, o outro é a mão, um corpo só e cada um na sua função. Tem gente que é o pé, está fazendo a igreja crescer, correr, avançar. Tem gente que a mão está pegando as bênçãos, as vitórias, está pregando e as almas estão sendo transformadas, libertas. Mas tem gente que é o ouvido, está lá ouvindo para orientar a liderança, ouvindo, é o protetor da liderança. Tem gente que protege a liderança. Foi estabelecido por Deus para proteger a liderança. Fica em volta, só observando e dá o toque pro líder. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É o que protege. É o que protege. Eu fui treinado pelo Espírito para proteger a liderança. Fui treinado pelo Espírito para proteger a liderança. E você também pode ser treinado pelo Espírito Santo para proteger essa liderança aí, ó. Se você está fora da igreja, você vai entrar e vai proteger o líder. Se você está dentro, erga a cabeça, se encha do Espírito Santo e proteja a liderança para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? E aqui, assim no 4:2 de Efésios, está escrito aqui: com toda a humildade. Falamos ontem, né? De Deus ser humilde, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos. Tem gente que a gente tem que suportar. Estou brincando, né, meu amigo? Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um corpo e um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tá vendo, irmão? Ele estava falando aqui, tem uma palavra na palavra de Deus que agora me falta aqui, onde é, porque tudo a gente nem conhece tudo da cara assim, não adianta. Tá entendendo? Tem que sempre, você vai dar uma aula, você tem que estudar aquilo, tá entendendo? Senão você passa alguma coisa. Que às vezes o pé quer ser cabeça, a cabeça quer ser o olho quer ser o ouvido. Você já viu essa palavra, não já? Não é, você tem que ser, isso quer dizer o seguinte: você tem que ser naquilo que você foi chamado. Nós falamos isso ontem. Tem pessoas que todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser presidente da República, todo mundo quer ser jogador de futebol, não é? Mas eu passo às vezes a pessoa, se não tivesse a pessoa que varre, não desmerecendo, um trabalho maravilhoso, entendeu? Tanto é que pararam uma vez aí, umas coisas aí, veio lixo até o teto, não dava nem para andar mais e eles conseguiram. Aí viram o poder que eles tinham, né? A classe que faz a manutenção nas cidades, né? Então, você vê se tem gente que foi chamado para aquilo. Olha, irmão, se você foi chamar para varrer, para lavar, nós falamos sobre isso ontem. Você seja o melhor varredor. Você seja o melhor lavador. Você seja o melhor que vai limpar, limpa o banco. Porque sabe o que é que acontece com isso, irmão? Às vezes você não vai estar na posição que Deus te chamou e não vai te abençoar. Ah, você vai ser pastor, mas tu vai passar necessidade, você vai passar prova, vai passar um monte de coisa, porque você não está onde Deus quer. Deus quer você lá passando, óleo de peroba, ainda tem isso ainda, nos bancos, né? Passando óleo de peroba no banco, alegre, feliz, aí Deus vai te abençoar grandemente, aí não vai te faltar nada, aí você vai ter tudo, porque você está na posição que você foi chamado. Você tem médico aí que devia ser pedreiro, e tem pedreiro que devia ser médico. Não encontrou ali, dentro da coisa. Tá entendendo?
Tem aí, o cara não tem aquela aptidão para ser aquilo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa, sempre falo nela aqui, eu gosto muito dela, a doutora Valéria Damian, né? Ela é psiquiatra, né? Uma pessoa sensacional. Ela foi chamada para aquilo ali, eu já falei para ela, minha amiga no Facebook. Hoje eu até devo estar conversando com ela, entendeu? Vou lá, de repente, falar alguma coisa a respeito da palavra. Então, o que acontece? Ela é uma pessoa sensacional, ela foi chamada para aquilo. Você olha assim, é nato. É nato. Por isso que hoje tem teste de vocação. O que você é vocacionado aqui? Não tem? Não faz isso? Para você não entrar numa tal. Aí você é o maior pereba, nós estamos falando aqui agora, eu era o maior pereba no mundo. Eu jogava bola, eu era ruim de peão, bola de rua, de pipa, eu era ruim de tudo. Eu era bom de arte marcial, luta, entendeu? E eu já parei também, porque hoje, para que eu vou exercitar pós-cinza? Eu não vou brigar com ninguém e não estou disputando nada de campeonato nem nada, então parei. Tá entendendo? E também não senti mais a vontade que eu tinha antigamente. Eu já estou meio assim, tá passado, né? Então o que acontece? Então, nós devemos ficar na posição que Deus nos chamou. Entendeu? Ontem nós vimos um pastor, né? Que eu bati o olho nele, meu Deus do céu. Nem falar direito o homem conseguia falar. Você está entendendo? Isso é de escândalo. Entra com a palavra de Deus, quando a igreja primitiva, quando a pessoa era batizada no Espírito Santo, começava a falar língua, aí tinha que mandar parar, que as pessoas queriam profetizar mais um do que o outro. Era uma disputa de profetagem, não era nem profecia. E um falava em língua, outro falava em língua, outro falava em língua. Aí Paulo chegou e falou assim, não faça isso. Se não tiver um intérprete que interprete a língua estranha, cala-te. Pois se entrar um indouto, ou um douto aqui, ou um infiel, vai dizer que vocês são malucos. Tá? É por aí. Vamos entrar agora no intervalo e logo assim nós voltaremos à palavra aqui, né? Pode falar. É isso aí. Eu tenho a certeza e a convicção que Deus quer operar na tua vida, Deus quer operar na tua história, Deus quer acrescentar o necessário, tirar tudo que atrapalha. O pastorzão falou aqui lá de Coríntios, que nós somos só um corpo, né? Diz a Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, que nós somos um corpo só. E um está lá como pé, outro está lá como mão, não importa. O importante é você estar no corpo. Isso não impede da pessoa que varre a igreja, isso não impede da pessoa que limpa a igreja, isso não impede da pessoa evangelizar, de falar da palavra de Deus. A própria vida dela vai glorificar o nome de Deus. Quando você está em Cristo, não importa o que você faz na igreja, você passa a ser igreja de Cristo. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Você vai servir a Deus da melhor maneira possível, da melhor forma possível. A Bíblia fala que eu devo ser apto a toda boa obra. Então, se é para varrer, varrer, se é para limpar, limpar, se é para pregar, pregar. Mas eu vou respeitar, ser submisso à liderança e vou fazer aquilo que me pediram para ser feito. Eu vou fazer com maestria, porque eu não faço pensando fazer para homens, mas eu faço olhando para os céus, que eu faço para Deus. Então, nós fazemos servindo a Deus. É claro que o objetivo de Deus é chamar homens, chamar pessoas através de nossas vidas. Mas como é que Ele vai chamar pessoas através de nossas vidas? Através da tua libertação, da nossa libertação. Ele te liberta e você passa a ser o quê? Você passa a ser o garoto propaganda dos céus. Você passa a ser o quê? O marketing do céu. Olha só, a pessoa bebia e não bebe mais. A pessoa fumava, não fuma mais. A pessoa discutia, não discute mais. A pessoa fazia tantas coisas erradas, agora foi transformada, foi liberta. Nós vamos voltar aqui. Voltamos a apresentar. Estamos voltando agora, tá, irmão? Falando só uma coisa rápida aqui, o pastor aqui, dar a continuidade. Bem, voltamos agora, meus amados ouvintes, né? Nós estamos falando aqui, o que nós falamos ontem também. O Amado estava falando aqui na live aqui, né? Aos amigos, que enquanto o programa estava parado, né? Na rádio, na internet. Então, estava ele falando aqui, se você fazia alguma coisa errada, não faz mais. Parou de fazer. Falamos sobre isso ontem, não foi? Uhum. Então, eu, por exemplo, irmãos,
Olha só, eu tenho um testemunho aqui, eu não sei se eu já dei esse testemunho aqui. Uns irmãos, às vezes, eu falei algumas vezes, fui dono de uma transportadora, tive 5 funcionários, entendeu? Tinha 8 caminhões próprios, agregar uns 40, 50 caminhões. Fim de ano, então, assim, era 40, 50. Trabalhava para várias empresas, fiquei em uma só, essa fechou a porta. Quando eu cheguei dia 2 de janeiro lá para trabalhar, não podia entrar com 100 funcionários e 40 caminhões. Aí eu tive que parar a empresa. Onde eu vou botar 100 funcionários e 40 caminhões de noite por dia? Tive que parar. Certo? Não tem. Está entendendo? Porque a outra empresa botou a transportadora dela para poder, de repente, não sei, fazer, até jogar um dinheiro lá, né, na transportadora, não sei. Não estou falando isso assim como fosse uma coisa errada não, tá bom? Então, o que acontece, irmão? Mas eu estava desviando, rapaz. Eu estava desviando, eu confesso que eu estava desviando. Estava fazendo coisas que eu não fazia. Não que eu como patrão, eu parecia ser mais funcionário do que o funcionário, o meu funcionário parecia mais patrão do que o patrão dele. Isso aí eu sempre fui assim. Você nunca humilhar ninguém, perturbar ninguém. Isso é horrível, irmão. Os humilhados serão exaltados. Mas uma coisa começou porque era muito trabalho, era muita coisa, era no Rio de Janeiro inteira a empresa. Está entendendo? E eu transportava todo o eletrodoméstico daquela rede inteira. Era, às vezes, botar 50, 60 caminhões na rua. Tinha que agregar caminhões e tudo. Ganhava uma situação, mas tinha muito gasto. Aí o que acontece, irmão? Eu pensei que eu já não comecei a me afastar da igreja e eu pensei mesmo, poxa, eu não tenho... Na realidade, eu não pensei isso, mas na realidade, não tenho mais tempo para Deus. Era isso. Eu tinha 3 galpões, né, alugados, né, e tinha um prédio de 3 andares, ficaria uma, dormia 4,5, Estrada Velha da Pavuna, hoje em dia uma empresa lá. Aí passou-se alguns anos, irmão, eu falei que não tinha mais tempo para Deus. Eu falei, não, era o que eu pensava. E eu comecei a sair fora do caminho, entendeu? Aí o que acontece? Não tem mais tempo não, meu? Tá bom, vamos lá ver. Meu amado, empresa, tive que estar ativa ainda, mas parei com ela, tá entendendo? Porque eu não tenho mais condição de continuar. Aí o que acontece? Passou-se alguns anos, eu queria ir a outra igreja, senti no meu coração. Conversando com o irmão falou, por que você não vai para a igreja tal? Vem à minha igreja. Aí o meu coração queimou, rapaz. Você está entendendo? Porque o pastor, ele é itinerante. Não é que nós vamos pular de galho em galho, não. Não sou desse tipo, não. Fui 2 igrejas até hoje. E essa aqui, estou ainda, tem que ir lá conversar com o pastor. Não estou que eu errei nada não, irmão. É porque eu estou com tempo sem ir lá. Então, o que acontece? Aí, ele falou, eu falei, onde é a tua igreja? É aqui na Estrada Velha da Pavuna, 2646. Eu falei, aonde era a minha empresa? E era ali no 3º andar, e meu escritório era lá em cima. Meu Deus do céu, isso é coincidência? Não. Isso é Jesuicidência. Não é? E sabe qual foi a primeira coisa que eu fui fazer lá? Meu amado pastor, que tem lá, amo ele muito, gosto muito dele, entendeu? É um homem de Deus mesmo, entendeu? Aí estava entupindo o esgoto da igreja. Aí aquele tampão que fica do lado de fora na calçada, né? Estava tudo entupido. Primeira coisa que eu fui ajudá-lo a fazer, porque é difícil hoje em dia, você ainda mais limpar esgoto. Foi limpar esgoto. Aí as pessoas que passavam por mim ali, olhavam assim, né, depois me falavam, poxa, o dono da empresa está limpando o esgoto da empresa, mas não era uma empresa, era igreja. Olha como é que Deus faz, irmão. Entendeu? Você, às vezes, que está limpando ali um banco, limpando alguma coisa, foi limpar o esgoto, entendeu? Da igreja, entendeu? Para que viesse a fluir a água, né? Sabe quem lavava o banheiro quando eu era até o patrão lá? Era eu. Tá entendendo, irmãos? É por aí, irmão. Siga a humildade, a arrogância. Ó. Sabe um lugar onde tá cheio de arrogância e cheio de pessoas soberbas e tudo, que agora não usa mais desse sentimento? O cemitério. O cemitério, meu irmão, está cheio de ex-arrogantes,
ex-pessoas que queriam o mal dos outros. Tá ali, ó, tá lotado assim, ó. Tem cheio de gente ali, ó. Apodreceu, virou pó, virou nada, a arrogância foi por água abaixo, só complicou a sua entrada no céu, não é? Seja humilde, rapaz. O camarada pode ser o mais feio que seja, mas se a pessoa seja humilde, torna-se bonito. Não é verdade, irmão? Olha só. O Braulio aqui é meio feinho, mas é humilde. Estou brincando, não, entendeu? Então, é humilde, a pessoa se torna bonito. Porque a beleza interior, irmão, flui para o exterior. Entendeu? Jesus não tinha parecer nem formosura, diz a palavra do Senhor. Jesus era feio, não era bonito. Está entendendo? Mas ele transmitia, você pode até agora sentir, mas Jesus era feio. Jesus não era nada louro de olho azul, não, meu irmão. Igual eles botam assim. Jesus não tinha parecer, quer dizer, ele chegava assim, a vestimenta dele não era de mendigo, não, mas era uma veste muito simples. E ele não tinha formosura. Quer dizer, quem não tem formosura, não tem beleza, o que é? É uma pessoa que não é bonita. Quem não é bonito é feio de rosto. Vamos assim dizer. Jesus era um tipo assim, não falando, já falei isso aqui uma vez, do pessoal assim, que fica na enxada, não vou citar a minha área. Então o pastorzão falou que eu pareço com Jesus 2 vezes, né? Não. Coisa boa, gostei dessa. Aí fica lá, Jesus tinha um rosto assim, vamos dizer assim, que olhando nós para ele, como diz a palavra, olhando nós para ele, não víamos nada que nós quiséssemos, que agradasse. Que desejássemos, não? As mulheres, as coisas, né? Nada. Só viu que a virtude, aquilo sim era tremendo e terrível, e ainda é. O que tinha no seu âmago, no seu íntimo. Que diz a palavra de Deus, que era o mais bonito nos céus, era Lucifer, que era luz e fé, né? E depois se transformou em Satanás. O que adianta? Ter tanta beleza. Tem gente que é tão bonito, aí começa a fazer tanta cirurgia, acaba virando monstro. Não. É verdade. E hoje é dia de fazer cirurgia na alma. É dia de operar a alma. E o cirurgião, o Espírito Santo, está disponível. O nosso Deus é maravilhoso, é um Deus benevolente. Eu tenho tantas coisas, que quando o pastor Marcelo está falando aqui, surge cenas, coisas que nós já vivenciamos. A misericórdia de Deus que se renova a cada dia, as benevolências do Senhor. Tenha certeza disso. Lindona de Papai do Céu, lindão de Cristo. Preste atenção, para um pouco. Se você não sabe para onde vai, se você não sabe onde está, conversa com Deus. Se você acorda e fala, está tudo perdido, a minha vida não vale a pena. Se você está no caminho da depressão, se você está angustiado, se você se sente uma pessoa falida devido a tantos problemas, dilemas, você não consegue mais se relacionar muito bem na sua casa, você não consegue se relacionar tão bem no trabalho, você está aflito demais. Diz a palavra de Deus, e nós cremos na palavra de Deus, que Cristo, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E nesse versículo 2, quando fala de humildade, aqui no versículo 2, de ser longânimo, e nós lemos aqui suportar os irmãos, suportar, e você só suporta aquele que dá trabalho, só suporta aquele que é difícil mesmo, né? Para suportar é difícil. Você não vai suportar aquela pessoa que está sempre te elogiando, etc. E sempre fique atento. Ouça também as correções. Elogio é bom, de vez em quando você ser elogiado. Mas ouça as correções. O Espírito quer te corrigir, o Espírito quer te doutrinar, o Espírito quer te estabelecer um vínculo. Ele quer que você seja feliz. E Ele tem todos os meios para te tornar uma pessoa feliz. Ele quer que você viva em paz. O mundo não é assim. Se eu pegar aqui um texto agora, que o tempo é curto demais, o pastorzão vai falar agora, depois nós vamos entrar num break, mas se eu pegar um texto agora... vai para o break final. Mas se eu pegar um texto, o gadareno,
O gadareno, a sociedade colocou o gadareno aonde? No cemitério. E acorrentava o gadareno no cemitério. Por quê? Porque a sociedade não tem nada para nos dar. A sociedade sem Deus falida não tem nada para te dar. Vai te acorrentar lá no cemitério junto aos mortos. O gadareno ficava peladão assustando as vovozinhas. O gadareno ficava peladão assustando os menininhos. Ficava lá pelado. A Bíblia fala desnudo. É para rir mesmo, é para rir, para chorar, é para rir, para chorar. O gadareno ficava desnudo lá, pelado, e assustava a sociedade toda. E o que acontece? Cristo chega no negócio. Quando Cristo chega, aí Deus mostra, através da sua infinita misericórdia, Papai do céu está mostrando, através da infinita misericórdia, os demônios se prostram. Mestre, veste antes do templo para nos atormentar. Não deixa a gente sair dessa região aqui, não. Deixa a gente sair aqui da região, não. Deixa a gente entrar nos porquinhos. Aí Cristo libera, para ser rápido aqui, Cristo libera os demônios para os porquinhos. Aí alguns vão dizer que os porquinhos não aguentaram os demônios, ficaram endemoniados e se suicidaram. E outros vão dizer que os demônios que jogaram os porquinhos lá no precipício para dar prejuízo aos porqueiros lá, que tomavam conta dos porquinhos. Não importa se os porquinhos não aguentaram os demônios ou se foram os demônios que jogaram os porcos lá. O interessante é que quando a sociedade foi ver o gadareno, já não estava mais desnudo. O gadareno estava vestido, estava são, transformado, porque ele encontrou o mestre. Ele encontrou o mestre. O que estava dentro dele também se dobrou para o mestre. Ele se dobrou para o mestre e se rendeu. Deus o libertou. Chegou os donos dos porcos, expulsou Jesus de lá porque perdeu os porcos. A sociedade tem expulsado Cristo, tem expulsado a solução. Tem expulsado porque prefere os prazeres do que a solução. A sociedade tem expulsado. Então os porqueiros lá foram expulsar Cristo. E o gadareno, que não é bobo nem nada, já que eles estão expulsando Cristo, levou com Cristo. O gadareno não é bobo, não. Ele foi liberto. Ele nunca sentiu o que estava sentindo. Ele nunca havia sentido antes o que estava sentindo: paz, alegria, felicidade, prazer na vida. Algo sobrenatural estava acontecendo dentro dele, no âmago dele, no íntimo dele. O Espírito Santo acrescentou uma vida nova. E o gadareno queria Cristo. Eu vou contigo, Cristo. Eu vou contigo, eu vou contigo. Eu vou contigo. Mas o gadareno passou a ser um novo Cristo em Gadara. Cristo falou: eles estão me expulsando, mas não vão expulsar você. Fica aqui e anuncie os feitos de Deus na tua vida. O gadareno foi um novo Cristo para os gadarenos. Você vai ser um novo Cristo para a tua família. Você vai ser um novo Cristo para a sociedade, porque Cristo vai te libertar. Porque quando ele opera, ninguém impede. Tá bom, lindona de Papai do Céu, lindão? Preste atenção nessa palavra. Creia nisso. Glória a Deus. Falei alguns anúncios aqui, né, da Igreja de Nova Vida, né, a qual esse programa está vinculado, Ministério Crescendo em Amor, meu amado Bispo Fidélis Gomes, pastora Jussara, né, Deus abençoe a todos, né. Nós temos lá oração de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, todo dia, né, até sábado. Tem escola bíblica, domingo, às 9 horas, a partir das 9 horas. Culto de louvor e pregação da palavra, domingo, 10 horas, tem um culto. E às 19 horas tem um outro culto que vai até às 21, né? Temos o culto de adoração, terça às 19h30. E o culto de louvor e pregação da palavra, quinta às 19h30, tá? Vá lá, irmão. É 100 metros do metrô de Iaúma, antes da escola Barão de Macaúba. Não tem o que há em direção à Praça de Iaúma. Vá lá que você vai ser grandemente abençoado. Tá faltando ponto aí, meu amado? Um ponto. Vamos lá? Vamos para o louvor agora. Louvorzão. Vamos ouvir o louvor agora e estaremos continuando aqui a comentar com nossos amados. Meu amado, o negócio é o seguinte. Aqui no versículo 6 diz que é um só Deus e Pai de todos. Recapitulando, Efésios 4, versículo 6. Começou no versículo 1. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Você está entendendo? É se botar na condição que Deus te deu um dom. Irmão, Ele te deu um dom de levita. O que é o levita? Levita é aquele que serve. A gente deu um dom de diácono, a gente deu um dom de pastor, não, irmãos. Não que o pastor
Às vezes, e vai acontecer muito isso, a pessoa que não detém nenhum cargo na igreja vai para o céu. Tem muito pastor que vai para o inferno. A própria palavra de Deus diz. Ser pastor, irmãos, é algo até mais difícil para a pessoa galgar os céus, né? Porque ele vai ter que dar conta a cada alma que foi entregue a ele. Está entendendo? Às vezes, é melhor ficar lá no banquinho, eu vejo aquelas pessoas, olha, tem igrejas aí, irmão, olha só, que o pastor às vezes está desconcertado, o ministério não está de acordo, os grupos não estão de acordo, mas tem uma senhorinha, às vezes, que é membro, ou um senhorzinho, um jovem, que é membro, e está lá no último banco sentado lá ouvindo a palavra de Deus. Aí Deus ainda não terminou com aquela igreja por causa daquela pessoa ali, ó. Não é por causa do pastor, não é por causa do diácono, presbítero, evangelista, doutor, teólogo, nada disso não. É porque Deus tem misericórdia igual teve lá, a qual, quando Ló pediu a ele, Sodoma e Gomorra, se tiver um só, Senhor, não destrua, tira esse um. E ele tirou, né? Aquela cidade promíscua, terrível, e eu digo para vocês com verdade, creia nisso. Você às vezes que está sentadinho lá no banco, Deus te chamou como um membro. Membro não é cauda não, irmãos. Cabeça é quando você está com Cristo. Todos nós somos cabeça, ninguém é cauda. Porque nós temos autoridade sobre o espírito imundo, sendo membro ou sendo pastor. Tem pastores aí que passam até vergonha quando vão expulsar certas entidades aí, igual passou lá na época de Cristo. Ninguém conseguia os apóstolos expulsar o inimigo. Aí Jesus falou, isso aí é caixa de demônio, é muita oração, muito jejum. Tem pessoa que é só aqui, ó, isso aqui, situação, entendeu? E às vezes, irmão, não está na posição que Deus chamou. Está entendendo? É igual eu falei, quando Deus... As obras das suas mãos, elas são concordadas com o Espírito Santo de Deus, já cresce, faz e acontece. As obras das suas mãos, aí tu está no lugar certo. Está entendendo? Porque, irmão, queira aí você, ó. Eu tenho 5 carteiras para dizer que sou pastor. Missionário, pastor da CGB, da história da convenção, tudo. Mas eu, particularmente, já falei com você, para você olhar para lá, para não me deixar mentir, eu não me considero um pastor, é o que eu falo, eu me considero um evangelista, entendeu? Pastor Ney sempre me chamou evangelista, sendo pastor, com carta de mudança e tudo para a igreja, quando aconteceu aquilo, que eu fui trabalhar na empresa que eu era patrão, entendeu? Ele sempre chamou evangelista, e um homem de Deus, porque na realidade eu me considero um evangelista. Eu não me considero assim, ó, diretor de igreja, pastor, pode até ser, já pastorei várias igrejas, até no exterior, entendeu? Então o que acontece? Aqui no Brasil, vários estados, do Nordeste, do Norte, Rondônia, Amazonas, e aqui em São Paulo, no Sudeste, vários lugares, aqui no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro teve dezenas. Mas eu me considero um evangelista. Quando a igreja crescia e a membresia aumentava, sinceramente, Deus sempre preparava um outro e pegava ali. Sabia disso? Sabia? Ele sabe, o irmão sabe disso, né? Eu fui há pouco tempo, tive ontem na casa do pastor Kleber, Deus te abençoe. Volta. Eu ajudei ele lá. Vamos voltar agora, tá, irmão? Bem, estamos de volta. E aí, meu amado? Fala aí. Temos quantos minutos, querido? Por favor? 4 minutos? 1 minutinho para falar e 3 para orar, tá bom? 3. Então 1 minutinho para falar e vamos orar com 2, tá bom? Lindona e lindão de Papai do Céu, preste atenção agora, preste atenção. A batalha está na mente, o campo de batalha está aqui na mente. Essas setas que o adversário joga, essas mentiras que ele joga, vai cair por terra agora. Libere a tua mente para ouvir esta mensagem, a palavra de Deus. Libere a tua mente, tenha convicção e certeza que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é onipresente, Ele está ao seu lado aí, ao derredor o adversário.
E se o adversário chegou perto, se o adversário encontrou uma brecha, ele vai ser expulso, banido agora para a glória de Deus. Ele vai cair por terra para a glória de Deus. Se você crê, você vê a glória de Deus. Receba aí a bênção, receba aí a vitória. Seja feliz. Se tu uma bênção. É ou não é, pastorzão? Vamos orar agora, irmãos. Ora com fé, para que você venha assim ficar liberto de toda a situação que perturba a sua vida. Eu farei essa oração, né? Depois nós vamos para a vitória, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Fecha seus olhos, faça como você quiser, mas vamos orar a Deus. Aleluia. Senhor, Deus Louvado Pai seja o teu nome, Deus. Todo-Poderoso, Louvado Criador. seja o teu nome, Deus. Olha essas pessoas, Senhor Deus, Louvado seja o estão teu nome. está acometida de vários problemas, Glorifica Senhor o teu Deus, nome na vida dessas doenças pessoas. neurológicas, Exalta o teu doenças nome, na Deus, carne, ainda mais. na alma, no espírito, Senhor Deus, né, em casa, no âmbito social, no Exalta trabalho, estas pessoas, ó Deus. de Exalta. toda a forma, Senhor Deus. Oh, louvado Senhor tu Deus, és. porque não ter um emprego no dia de hoje Adorado tu causa és. ó patologia, causa doença, causa problemas nervosos. É uma doença até hoje em dia não ter um dinheiro. E sempre também foi para poder trabalhar, Senhor Deus. Abre as portas, cura as enfermidades, mental, física, de todas as formas, Senhor Deus. Criador dos céus e da terra. Senti agora de pedir pelo meu cunhado Isaac, que Deus te abençoe, tá, Isaac? Você é uma bênção, tá? Na mão do Senhor. E Deus Todo-Poderoso, faça Abençoe maravilhas, as famílias. Em na nome vida de Jesus. todos, em Abençoe nome todas as de famílias. Jesus. Ó, vamos falar junto. Ó poderoso Deus, Amém. vitória. Vamos correr agora, pessoal, que eu tenho que resolver um negócio aqui lá com ele. Bem, meus amados, eu vou ter que ir agora, que já vai entrar outro programa, tá bom? Encerramos em cima. Weber Lucena, Marcelo Moreira, Maria das Graças, Maria da Graça, das Graças também. Olá, amém, Maria da Graça. Eu vou ler essas pessoas só que entraram agora, mas depois ele está sempre enviando para outras pessoas, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá? A todos vocês que estão aí, tá bom? Eu tenho agora algo para fazer, entendeu? E são várias pessoas, mas vocês são vencedores em nome de Jesus. A vitória é de vocês. Não deixe escapulir entre as mãos a vitória. Que a vitória é tua, é minha, é do programa, é de todo, é do Bispo Fidelis, é da doutora Valéria Damião, uma pessoa de Deus, e de todos aqueles, do meu cunhado Isaac, que eu pedi de orar por ele, da minha esposa que fará aniversário agora dia 26, da minha filha, que Deus abençoe grandemente, até da animalzinha que tem lá em casa, que Deus dê muitos anos de vida a ela, tem sido uma alegria ao nosso lar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.